Oi, mulheres! Como vocês estão? Sejam bem-vindas ao nosso episódio 3. Sim, esqueça suas metas e foque na repetição. Agora eu quero por um momento que você feche seus olhos e se visualize final do ano. 2024, suas metas, seus sonhos, e você disse pra si mesma, esse é meu ano. E agora eu quero que você abra seus olhos e olhe em volta. O que você construiu? O que você realizou? O que está em progresso? Ou o que você nem começou? Talvez você só ficou nessa aqui. O que eu nem comecei. Aquilo que na verdade eu comecei, mas parei, então é a mesma coisa que não tivesse começado. E agora eu quero que você faça as pazes consigo mesma. Porque o problema nunca foi você, mas é porque as suas metas, elas nunca serviram pra nada. Elas eram apenas frases em papéis. Ela não tinha realismo, ela não tinha sistema, ela não tinha repetição, ela não tinha nada para dar certo. O problema nunca foi as metas que você se colocou, mas como você as colocou. E agora, eu quero que você rasgue essas metas. As metas que são apenas frases e traga elas agora na sua mente como sistemas. Como assim, Sara? A gente vai dividir as suas metas em sistemas. Você não precisa diminuir a meta. Você precisa ter estratégia. Então, a primeira coisa é use sistemas. O que são sistemas? Sistemas são como engrenagens invisíveis que fazem com que o seu resultado seja consequência e não isolamento de algum tipo de evento na sua vida. Como se correr 5 km foi algo isolado. Não, 5 km vem de uma constante de treinos repetidos, sistematicamente colocado como estratégia na sua rotina. Mas antes, eu preciso que você entenda que seu sistema vai funcionar quando você mudar a sua identidade. Quando você faz uma meta final de todos os anos e você não cumpre, é porque você olhou para uma maçã e definiu a maçã como a casca. Você olhou para aquela casca vermelha e definiu que aquilo é uma maçã. Mas a maçã, antes de ser uma casca, ela também não era aquele fruto que você come, tem sabor, que as pessoas provam na sua vida e vejam que o seu processo trouxe um resultado lindo. Não. Na verdade, ela era uma semente que precisou morrer. Foi plantada, morreu, abriu, então se transformou em fruto. O que eu quero dizer é que a própria ciência sabe que a mudança acontece de dentro para fora. Você muda essa rotina quando você muda essa identidade. Quando você não foca nas suas metas porque você quer um resultado, mas porque você quer ser uma nova pessoa. A Bíblia fala de novo nascimento e nada mais é sobre ser uma nova versão. Sobre trazer para fora a versão que Deus te criou para ser. Sobre a versão que a própria palavra em Gênesis já dizia. O molde de Cristo. Deus está trazendo para fora essa pessoa, aquela que você escondeu por tanto tempo. Não tenha medo de expor e brilhar sua verdadeira identidade. No nosso grupo, nós já tivemos testemunhos de mulheres que têm se posicionado em Deus. É a sua hora também de brilhar a sua verdadeira identidade. Então, como fazer sistemas? Qual que é o princípio do sistema? É quando você entende que o que hoje não é urgente, na verdade é importante. Porque todos esses pequenos hábitos que você negligencia hoje por não considerar urgentes, eles são importantes para desencadear processos infalíveis e processos que não acabam de resultados. Então, você quer ter resultados, você precisa entender que é importante, não é urgente, continua sendo importante. Talvez hoje treinar não seja importante, não seja sua grande prioridade. E tudo bem, mas ele é importante para uma vida saudável, para sua eu do futuro. E para também você não viver de adrenalina, e sim de endorfina, como a gente falou ontem. Então, a fórmula de sistema é, depois de eu fazer isto, ou seja, algo que você geralmente faz, tomar o meu café, por exemplo, eu vou fazer o que eu preciso e depois o que eu quero. Exemplo, eu vou tomar meu café, depois eu vou fazer 5, 10 questões, no meu caso, de matemática. Então, eu vou passar 10 minutos editando aquele vídeo que eu ainda não terminei. 10 minutos no Pinterest. Ou caso, como a gente já falou ontem, você tenha certa mais disciplina, já uma certa constância, fazer tudo o que você precisa e depois tirar um tempo maior para o seu momento de lazer,
Também pode. Você pode fazer em blocos ou em blocos maiores e tá tudo certo. O seu ritmo, sua identidade, sua singularidade. Identidade, singularidade e rotina são 3 palavras que andam junto. E o hack para você repetir um sistema é realismo. E a outra palavra que eu diria, além de realismo, seria clareza. Se você não tem clareza quando, onde, quantas vezes você vai fazer aquilo para ser um tipo de pessoa X, você nunca realiza. Então, por exemplo, eu vou pra academia 4 vezes na semana, tal dia, tenta pode botar segunda, sexta e quarta, vou treinar por tanto tempo no local X. Pra ser um tipo de pessoa, talvez você queira um shape legal, talvez você esteja treinando por saúde. Então, sempre foque não no seu resultado. Então, às vezes, até colocar sobre o shape fica um pouco imbróglio com a questão da sua identidade. Para ser uma pessoa que tenha as pazes com o espelho, é muito melhor que colocar o shape, porque você não está visualizando o que você faz, mas quem você é. Não é sobre o resultado, é sobre quem você é. Eu quero dar algumas dicas. Algumas dicas de hábitos simples que você pode começar a fazer. Cultivar um diário da gratidão. Tirar 5 minutos para visualização. Então você fecha os olhos, se visualize vivendo aquele dia dos sonhos. Ter uma carta motivacional. Eu geralmente gosto de ler toda segunda-feira minha carta motivacional, que é como se a minha eu do futuro me contasse todas as coisas que eu já sou, mas que hoje estão em construção. Então a leitura, a visualização e a escrita da gratidão são como combustíveis de motivação, pequenas doses de motivação diária que te lembram por que você está correndo. A vida está corrida, mas elas te lembram o porquê você está correndo. Você não está correndo em vão porque alguém disse que você precisa correr, mas porque você tem um propósito claro. E sim, você não tem as mesmas 24 horas, todo mundo sabe disso. Mas mesmo assim, não repita frases prontas como não tenho tempo. Talvez o que você realmente não tenha seja tempo. Mas você pode não conseguir planejar uma semana inteira porque talvez o seu trabalho seja muito puxado ou ele seja muito, desequilibrado. Então sente-se e planeje o seu dia. Todas as manhãs, ou se você conseguir as noites. E você vai pensar, hoje eu vou conseguir tirar 30 minutos para Deus, mas eu não vou conseguir ir na academia. Então você pode ouvir a Bíblia enquanto faz alguma atividade física, ou você pode 15 minutos de Bíblia, 15 minutos de algum tipo de caminhada, seja com o seu cachorro, ou sozinha, ouvindo um louvor e orando. Talvez você não consiga ler a Bíblia, mas você ora e você escuta um louvor. E nesse momento você agradece e diz: Pai, hoje eu sei que o meu futuro está nas tuas mãos e eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. E tudo hoje são as sementes. Talvez você não consiga ter um plano de leitura bíblica. Abaixe aplicativos como Glorify e faça aquele devocional de, acho que deve ser 10 minutinhos, enquanto você vai para o seu trabalho dirigindo. E aquilo vai ser sua alimentação diária por algum tempo. E você vai começar a orar: Senhor, abre as portas para que eu possa ter mais tempo contigo. E tenha um compromisso com Deus. Senhor, você vai abrir as portas, eu creio, ainda esse ano, Jesus, ainda esse mês, Jesus. E eu vou ter mais tempo com o Senhor. Vou ter mais tempo para minha família, para me dedicar aos teus projetos. Mas primeiro, me dê os passos da próxima estação. E sempre é melhor feito do que perfeito. A perfeição quebra qualquer tipo de resultado, não queira ser perfeito. Então, como eu falei, não tem uma hora no seu dia para Deus. Junte esses 15 minutos que você tem no trabalho, sabe? E faça do seu caminho ao trabalho, o seu momento com o Senhor. Do seu tempo que você está tomando banho, o seu tempo com o Senhor. Então, para finalizar, comece. Recomece quantas vezes necessário. Mas não desista, porque eu já vejo o resultado. Eu vejo todas vocês agora, como se eu conseguisse ver você no lugar que você nunca imaginou. Sem esses pesos no seu ombro, sem essa pressão constante do trabalho, sem a validação dos teus amigos e o Senhor mudando as tuas mesas. Mas comece. Você tem promessa de escrever livros, de ir para as nações? Comece hoje.
escrevendo um parágrafo. Comece hoje pesquisando no YouTube se você não consegue pagar um curso. Talvez então o YouTube seja melhor para praticar o seu inglês, o seu listening. Pesquise por shadowing. Comece a pegar livros para pegar vocabulário. Faça frases. Comece hoje. Nossa tarefinha agora para esse vídeo é você parar tudo e escrever coisas que você geralmente faz, que consegue ter constância, e aquilo que você procrastina e precisa fazer. E depois você vai fazer uma cruzadinha, ligando o que você pode juntar, como ir dirigindo e ouvindo a Bíblia, ou ouvindo aquele podcast, ou ouvindo esse vídeo. Você quem sabe. É rara, então não queira ser perfeita, porque a perfeição não cabe no padrão de raridade e singularidade que só você carrega. A perfeição ela entra num padrão ilusório. Brilhe quem você é. A sua história está sendo construída hoje, seu legado está sendo construído hoje. E pessoas sim vão olhar para a sua verdade e vão falar realmente é possível. Eu quero que você anote uma dica. Eu tenho às vezes dificuldade em ler a Bíblia ou estar estudando e vem um pensamento e quando eu vejo eu já me perdi no que eu estava fazendo, estou fazendo outra coisa. Então o que eu aprendi? A anotar num post-it mesmo. Tava pensando aquilo, então eu anoto, tiro da minha cabeça, dou espaço para voltar para aquele flow, que é aquele concentração e foco, e continuo, gente. E é assim que a gente vai construindo. Então, é só uma dica final mesmo, que eu mesma percebi que me ajudou bastante. Um beijo, minha irmã em Jesus, Deus te abençoe e te vejo no próximo episódio. Tchau!